Olá, meus amores, hoje vamos para a nossa aula de ciências, vamos falar aí sobre a hidrografia de Lusiana e ameaças ao solo. A gente aprendeu que a hidrografia é a quantidade de água em uma determinada região. E aqui na nossa região de Lusiânia, nossa cidade ela é banhada pelos rios Corumbá, São Bartolomeu, Descoberto, Piracanjuba, Vermelho e Areia. E o abastecimento de água da nossa cidade é feito pelo rio Palmital. Então, mesmo tendo esse rio aí, a gente precisa cuidar. Na maioria das nossas casas, nós temos os poços artesianos, que são mais conhecidos como cisternas. E mesmo tendo esse abastecimento de água, a gente tem que cuidar da nossa água para que a gente possa ter água aí por vários e vários anos. Nossa fauna aqui na região de Lusiânia é rica, uma das regiões que é do Cerrado do Planalto Central brasileiro, né? Então, nós podemos encontrar alguns mamíferos que já estão ameaçados de extinção, como o veado campeiro, lobo-guará, tamanduá-bandeira, tatu canastra, anto, catitua, queixada, capivara e várias outras espécies de tatu a gente também pode encontrar aqui nas nossas regiões de mata, de serras e de chácaras, né, fazendas por aqui na nossa cidade de Lusiânia, além da onça-pintada e sussuarana também. E também nós temos várias espécies de peixes, como traíras, piaus, bagres, lambaris, que podem ocorrer aqui na nossa região. Além das espécies de aves, né, como perdiz, sariema, codorna, tucano, papagaios, aema e vários outros. O abastecimento de água da nossa cidade é feito pela Saneágua, né, que é o saneamento de Goiás, e é ela que produz toda a água potável para chegar a água tratada da nossa casa lá do rio Palmital, que eles fazem isso. Nessa próxima imagem a gente vai ver quantas pessoas são atendidas, quantos habitantes do nosso município de Lusiânia são atendidos com água. Então, aí a gente tem 181.128 habitantes que são atendidos com água. Lá na região rural ainda não tem muito acesso, eles são usados mais os poços artesianos, que nos casos são as cisternas. Agora nós vamos falar sobre as ameaças ao solo. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque o solo ele é importante para a produção de água, para a produção de plantação. Então, se a gente usar ele de mal forma, né, e a gente não conservar o solo da nossa região, a gente vai ter um esgotamento de nutrientes e remoção também da vegetação. Uma das principais ameaças do solo que nós temos, né, é quando se usa muito agrotóxico, defensivos e fertilizantes na agricultura, né? Então, esses materiais, eles entram lá dentro do solo e começam a poluir o solo, então fazem com que aquela região seja improdutiva, então não tem como plantar naquela região. Outra característica também são as regiões onde usam para a área de lixão, os aterros sanitários. Tudo isso faz com que tenha uma elevada taxa de formação de chorume e aí faz com que esse solo se torne improdutivo e afeta a qualidade de vida da nossa população, né? Porque aí vai contaminar o lençol freático, a vegetação, e aí as árvores começam a morrer, a não ter vida e começa a ficar tudo muito seco, né? Então, tudo isso a gente precisa ter uma conscientização da gente continuar plantando árvores, produzindo coisas boas para o nosso solo, para que a gente tenha solos e recursos naturais de uma maneira sustentável. Agora nós vamos para o nosso desafio do dia, como ser um bom cidadão. Eu enviei um videozinho aí bem legal da história da Turma da Mônica ensinando quais são as principais características de ser um bom cidadão. Mas primeiro vamos descobrir o que é cidadania. A cidadania ela é o conjunto de direitos e deveres. Então eu, você, seu pai, sua mãe temos direitos, que são coisas que são as pessoas que têm que fazer por nós, e deveres são aquilo que nós devemos fazer em relação à sociedade e às outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a gente precisa cumprir regras, seguir leis, né? Cumprir respeito, ter respeito pelas outras pessoas. E o que é ser cidadão?
Cidadão é uma pessoa que mora num determinado país. E as formas mais comuns, que são o quê? Quando a gente nasce naquele país, então a gente já é naturalmente cidadão. Ou se a gente é filho de alguém que é de um estado ou de um país. Então, se eu sou filho da minha mãe e ela mora no país, então, consequentemente, eu vou ser brasileira. Ou se, por exemplo, eu for para um outro país e casar com alguém, eu vou ser cidadão daquele país porque eu casei com outra pessoa, certo? Ou se não, quando eu opto ir para um outro país e decido ser natural daquele país também que eu adotei, onde eu vou morar. Então, essas são as características para a gente se tornar cidadão de um determinado país. Nós somos brasileiros, nascemos na cidade de Lusiânia, alguns na cidade de Brasília, né, no Gama, em outras regiões, mas quem nasceu no país Brasil somos brasileiros. E o que é ser um bom cidadão? Ser um bom cidadão significa ir além dos nossos próprios interesses. Então, eu tenho que me preocupar não somente com o que eu quero para mim, mas eu tenho que ter uma responsabilidade social em cuidar da comunidade. Então, por exemplo, cuidar do meio ambiente é algo que não vai ser bom só para mim, mas vai ser bom para as outras pessoas que estão ao meu redor, vai ser bom para as futuras gerações. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de ajudar nos lares, no nosso lar, na nossa escola, na nossa vizinhança, na nossa cidade e no nosso país, para que a gente possa ter uma cidade melhor, uma escola melhor, uma família melhor. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, nosso desafio do dia hoje é o quê? Vocês vão escrever ou desenhar 2 dicas de como ser um bom cidadão. Então, lá no videozinho que eu mandei da Turma da Mônica, tem vários exemplos de como ser um bom cidadão. Então, assistam o vídeo que ainda não assistiu para vocês terem mais um pouquinho dessa noção de como ser um bom cidadão. Então, vocês vão escrever ou desenhar 2 dicas, tirar a foto e me enviar no grupo para eu ver aí quais são as dicas que vocês estão tendo para ser um bom cidadão, tá bom? Quero capricho e participação de todos. Então é isso, meus amores. Por hoje é só. Amanhã estamos de volta. Beijinhos e até mais.